algumas informações que considero importantes e talvez não óbvias para todo mundo. A questão dos refinamentos do que sua gema vai dar, eu acho que ela se torna importante a partir do momento que você já tem algumas gemas de nível lendário, que são as gemas vermelhas. As gemas de nível épico, que são as gemas amarelas, você consegue elas em uma quantidade muito grande. Então, eu não gastaria aqui meu recurso para ficar fazendo esse refinamento. Eu deixaria para ter as gemas, pelo menos, né, de nível lendário. Tem as gemas míticas, mas essas são bem raras. E eu deixaria para ter as lendárias e para elas, para mim gastar esse recurso para ficar refinando. Uma coisa que eu acho que é importante e é digno de nota é o seguinte: se você tem aqui 5 gemas de tier épico e aí você já quer fundir elas para a gema de tier lendário. Cara, se você não tiver pelo menos uma quantidade interessante de gemas elite para você substituir, né, colocar nesse local que vai onde as suas gemas de tier épico, as gemas amarelas, deixarão de estar, eu não acho interessante. Fique com as suas gemas de nível épico mesmo, deixe aí, e depois de você acumular pelo menos algumas de Tier Elite, né, que são as roxinhas, você vai lá e funde as suas gemas de nível épico para uma de nível lendária. Isso você pode fazer facilmente. Tipo, você verifica quantas você tem. Se já deu o número, você vem aqui, remove tudo e aí você vai poder fundir essas novas gemas. Mas faça isso se você tiver pelo menos alguma quantidade interessante de gemas de nível Elite ou de gemas de nível épica para sobrar antes de fundir de uma vez para o tier lendário. Sobre o refinamento em si. Então, você pode verificar a questão dos status do refinamento clicando nessa lupa. O jogo ele já definiu o que seria melhor ou pior e ele deixou em ordem. Então aqui seriam os piores buffs. Basicamente sempre o pior buff vai ser o dano do Titã. E os melhores buffs são esses aqui, que são os de tier raro. Lembrando que os buffs eles não são no mesmo local. Por exemplo, aqui, né, onde você coloca o cinto, você não vai poder ter duas gemas com o mesmo buff. Se você já tem essa gema aqui, vou demonstrar exatamente com essa daqui. Essa é uma gema que está com 12% de dano de corrente. Eu não consigo colocar ela aqui porque eu já tenho outra gema com esse mesmo dano. E mesmo se elas fossem de níveis, né, diferentes, se for uma gema lendária ou uma gema épica com o mesmo buff, não dá certo. Essa daqui, por exemplo, é um buff de 3% de dano, é um buff raro, porém eu já tenho uma lendária, né, uma vermelha, com esse mesmo buff. Então eu fico impedido de colocar essa gema aqui, e vocês veem que eu fiz o erro, né, de eu fundi todas as minhas gemas de nível épico, e acabei tendo que colocar gemas de nível inferior aqui, porque eu não tinha outras de nível épico ou de nível elite para substituir. Então não faça isso. Voltando, sobre o buff, então você vai juntar, né, uma quantidade aí significativa do recurso para você estar fazendo esse refinamento até achar alguma coisa interessante. E aqui vai de você. Se sua equipe é muito focada em dano de fogo, você vai tentar pegar o buff de dano de fogo. Obviamente que você vai tentar conseguir esses raros aqui, mas você vai gastar uma boa quantidade para conseguir pegar eles. Ou você pode ser azarado e pegar ele de primeiras, enfim. O jogo é sobre sorte. Então, isso que você tem que focar. Pegue aquilo que for da sua composição principal, ou se seu foco é na arena. Lembrando que aqui você vai ter 3 opções, né, de fazer isso. Mas isso aqui eu acho que vai começar a ser útil, esses layouts, esses planos, quando vocês já tiverem muitas gemas, muitos itens. Aí sim eu acho que é interessante você começar a focar, porque ó, não vai ser o mesmo buff que você tem para o plano 1, você vai ter para o plano 2. Então você teria que ter gemas diferentes com buffs diferentes. E aqui está a diferença, né, de ter as gemas. Então, sem as gemas eu estou com 620 mil de poder, com as gemas eu fui para 1 milhão. Então, é isso que eu falaria para vocês. Não se preocupem em fazer refinamentos das suas gemas épicas. Ou pelo menos não fazer os refinamentos até conseguir algo raro. Porque como vocês viram, se você tiver uma gema épica lá, amarela, rara, as raras, né, que são com os melhores buffs. E aí depois você pega uma lendária e você pega o mesmo buff raro, não vai ter como você combar elas, não no mesmo local. Então você vai ter desperdiçado os seus recursos. Foque em conseguir uma boa quantidade de gemas nível épico primeiro,
depois você vai e funde para nível lendário. Não tem que se preocupar em colocar a carroça na frente dos bois. Procure ter uma boa quantidade de épico, depois parta para os lendários, e nos lendários faça um refinamento. Vocês já vão ter juntado uma boa quantidade, então você vai poder fazer o refinamento até achar algo que seja realmente útil, realmente importante.